E aí, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das curiosidades. O seu canal de curiosidades aleatórias que geralmente fala sobre alguma coisa qualquer. Então, antes de começar, já deixa o like aí pela aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E hoje finalmente chegou o dia de falarmos do Vaticano, um vídeo que o pessoal tem pedido bastante mesmo. Tá ok? Então reuni aqui algumas curiosidades para vocês. E lembrando que esse vídeo aqui não tem caráter religioso, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Com 0,44 km², a cidade do Vaticano é o menor país do mundo e também o menos populoso, com somente 825 habitantes. É o único país do mundo onde toda sua população é composta por estrangeiros, já que ninguém nasce no local. Sua língua oficial é italiano, porém a língua oficial da Santa Sé é o latim. É o único país inteiro a ser reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O título foi outorgado em 1984. O nome Vaticano é o nome de uma colina em que a cidade está localizada, mas a palavra vem de um templo que havia ali, dedicado a um antigo deus romano chamado Vagitanos. O local também teve cemitérios e altares a deuses religiosos politeístas, e acredita-se que ali São Pedro tenha sido martirizado, crucificado e sepultado. Lembrando que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por não se achar digno o suficiente para ser crucificado igual Jesus. Nascer no Vaticano não dá cidadania a ninguém. Para tê-la, é preciso trabalhar na cidade-estado, algo que praticamente só os cardeais e os cavaleiros da guarda suíça fazem, e se você perder o emprego, também perde a cidadania. Estima-se que só umas 450 pessoas a possuam. A guarda suíça que protege os papas foi fundada em 1506 por Júlio II. Para fazer parte dela, é preciso ser homem, católico, solteiro e ter no mínimo 1,74 m de altura, e a idade deve ser entre 19 e 30 anos. As pessoas, quando pensam no Vaticano, lembram logo do Papa e esquecem de questionar como é a divisão política do país. Pois bem, os três poderes, isto é, o executivo, o judiciário e o legislativo, estão sob o comando do Papa. Em outras palavras, o Vaticano é uma monarquia absolutista. Os seus museus abrigam das maiores coleções de obra de arte do mundo, são cerca de 70 mil, com apenas 20 mil delas sendo expostas ao público. O teto da Capela Sistina é uma das pinturas mais admiradas, e de acordo com o ranking do The Art Newspaper, os seus museus são o quarto mais visitado do mundo, com cerca de 6,7 milhões de visitantes só em 2019. São obras gregas, egípcias, renascentistas e modernas. Sem contar o seu imenso acervo arquitetônico. Além de seus museus, os seus jardins também são bastante visitados. É na Capela Sistina que ocorrem as eleições para o novo Papa. Curiosamente, Michelangelo recusou-se o trabalho de pintura por se considerar um escultor. No fim, ele acabou cedendo e criando a obra. Antes de ocuparem o Vaticano, os papas viviam no Palácio de Latrão, localizado também em Roma. Isso mudou em 1309, quando eles passaram a comandar a Igreja Católica a partir de Avignon, na França, onde permaneceram até 1377. Assim que o governo episcopal voltou para Roma, o antigo palácio foi destruído no incêndio e o Vaticano passou a ser a sede da igreja. Apesar da Igreja Católica existir há 2000 anos, o Vaticano como cidade-estado foi reconhecido apenas em 1929, após a assinatura do Tratado de Latrão. Na verdade, até 1870, havia os estados papais, que ocupavam grande parte do território italiano. Porém, com a unificação da Itália, esses territórios foram incorporados e então o Papa ficou meio que confinado dentro do Vaticano. Na verdade, se eles saíssem de lá, o território seria anexado ao da Itália. Quando Roma foi anexada, o então Papa Pio IX chegou a se declarar um prisioneiro do Vaticano, e por 60 anos, os papas se recusaram a deixar os muros da cidade e reconhecer a autoridade do governo italiano. Mas tudo isso foi resolvido no Tratado de 29, quando Mussolini, querendo aumentar sua popularidade, se propôs a assinar o acordo após negociações com o Vaticano. Ou seja, no jogo de interesse político, juntou a água com a sede. Sobre a sepultura de São Pedro foi erguido o baldaquino, o altar principal da basílica, com 30 metros de altura e feito de bronze obtido dos despojos de monumentos romanos antigos. Somente o Papa pode usar esse altar. A Capela Sistina, em homenagem ao Papa Sisto IV, foi inspirada nas descrições bíblicas do Templo de Salomão e foi decorada pelos maiores artistas da Renascença, como por exemplo Michelangelo, Rafael e Botticelli. No ano 40, a área onde está o Vaticano abrigou o circo do Imperador Calígula, lembrando que não era um circo como nós conhecemos, com palhaço e tal. Era um local que incluía vários eventos que tinham muitas mortes, principalmente dos cristãos que eram perseguidos. A única coisa dessa construção que ainda está de pé por lá é o obelisco de 27 metros de altura que reside no centro da Praça de São Pedro, e vale lembrar que ele não foi construído na Itália. Na verdade, ele é do Antigo Egito e foi levado do Egito para a Itália.
O atual líder do país, o Papa Francisco, é o único papa nascido no continente americano e é considerado o sexto homem mais poderoso do mundo de acordo com a Forbes. O Vaticano é pequeno em tamanho, mas em importância geopolítica ele é gigante. Principalmente porque é lá onde está a sede e o representante máximo da Igreja Católica Romana, que conta com 1,3 bilhão de fiéis no mundo, o que representa a maior religião cristã da Terra e 18% de toda a população mundial. O Vaticano conta com um sistema de telefonia próprio, uma empresa de correios, um domínio de internet, banda larga, uma emissora de rádio, uma central televisiva, um jornal diário e possui 2 sistemas de transporte, um heliporto e uma estação de trem. Também possui um observatório astronômico e uma coleção de meteoritos. Segundo um de seus astrônomos, a religião precisa da ciência para mantê-la longe da superstição e proximidade da realidade. Porém, devido à poluição luminosa de Roma, um segundo observatório foi construído nos Estados Unidos, na cidade de Tucson. Legalmente, o Vaticano por si só não é a sede da Igreja Católica. O local escolhido fica dentro da cidade do Vaticano e é denominado Santa Sé, e ambos emitem os seus próprios passaportes. A verdade é que o Vaticano e a Santa Sé são entidades distintas. Quem trata de acordos jurídicos e tratados do Vaticano é a Santa Sé. É tanto que na ONU, em que o Vaticano é um Estado observador não membro, ele é representado pela Santa Sé. Somente a Palestina e o Vaticano possuem esse status na ONU. Somando com eles dois, são 195 países. Por muitos momentos, o Estado da Igreja passou por problemas políticos turbulentos. Em tempos remotos, muitos papas eram assassinados, depostos ou simplesmente fugiam, sem contar que muitos eram jovens. O mais jovem tinha apenas 18 anos. E não é de se espantar que momentos no mínimo estranhos tenham acontecido. Um dos mais famosos foi o Sínodo do Cadáver, no ano 874. Onde o Papa Estevão VI ordenou a exumação do seu antecessor, o Papa Formoso, falecido 9 meses antes, e o mandou direto para o tribunal, sendo acusado e condenado por excesso de ambição. Com isso, foi excomungado, despido de suas vestes papais, teve os dedos da mão direita arrancados, eram os dedos que abençoavam os fiéis, e seu corpo foi jogado em um rio. Mas você pensa que acabou por aí? Não, essa atitude revoltou os romanos e o Papa foi deposto, preso e foi estrangulado na prisão. O Papa sucessor anulou o julgamento do Papa Formoso e o seu corpo foi retirado do rio e voltou para a Capela de São Pedro. Iniciada em 1506, a construção da Basílica de São Pedro levou 126 anos para ser concluída e é a maior igreja católica do mundo. Tem uma altura de 133 metros, o que equivale a um prédio de 44 andares. Sua cúpula foi projetada por ninguém mais ninguém menos que Michelangelo, que morreu antes de vê-la concluída. E vale lembrar que ela foi construída no lugar da antiga Basílica de São Pedro, que ficou de pé por mais de 1.200 anos. O Papa João Paulo II foi escolhido em 1978, mas o curioso é que esse ano possuiu 3 papas. Paulo VI, que morreu e foi sucedido por João Paulo I, porém esse morreu somente 33 dias depois, sendo sucedido por João Paulo II, e fez o 3º papado mais longo da história, atrás somente de São Pedro e de Pio IX. Anos assim já ocorreram antes. Em 1276 foi a exceção, com 4 papas. Além disso, os 3 papados mais curtos tiveram somente 13, 16 e 17 dias. Parece inacreditável, mas até 1969 a pena de morte ainda era prevista no Vaticano no caso de assassinato do Papa. Ela foi abolida definitivamente em 2001, graças à iniciativa de João Paulo II. E falando em João Paulo II, em 1981 ele foi vítima de um atentado na Praça de São Pedro, levando 2 tiros de um estudante turco. O Papa sobreviveu, só vindo a falecer em 2005. E não foi tão legal acompanhar seus últimos dias nos jornais da época, eu estava lá e eu lembro. Na Praça de São Pedro há 140 estátuas de santos católicos e no centro dele, já na Basílica de São Pedro, está a estátua que representa Jesus. Em sua bandeira, o amarelo representa o ouro, o branco a prata. Além disso, conta com o brasão das armas, que contém a tiara papal e 2 chaves, uma de prata e uma de ouro. Essas são as chaves do céu, que foram dadas supostamente a Pedro, segundo a tradição católica. Junto com a da Suíça, essas são as únicas bandeiras quadradas do mundo. Mesmo com poucos habitantes em uma área pequena, o Vaticano é o país com a maior taxa de crimes do mundo. São tantos que acabam ultrapassando o número de habitantes. A maioria são os praticados por batedores de carteira na Praça de São Pedro, que recebe cerca de 18 milhões de visitantes anualmente. Para entender melhor essa característica, basta saber que em 2006 foram resolvidos 827 casos no Departamento de Justiça, número esse que era bem maior do que a população do país na época.
Muito se discute sobre as ações e o silêncio do Papa Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial, mas o que poucos sabem é que o Papa estava ciente de diversos planos secretos para a morte de Hitler, e o Vaticano serviria como interlocutor da rendição do novo governo alemão aos aliados. Vale lembrar também que em determinado momento, Hitler cogitou invadir o Vaticano, sequestrar o Papa e fazer sua execução pública na inauguração de um estádio na Alemanha. A recente abertura dos arquivos desse Papa deixarão suas ações da época mais esclarecidas. Antes de Bento XVI, outros 22 papas já renunciaram ou foram obrigados a renunciar, porém, todos ocorreram até a Idade Média, sendo o último em 1414. Após isso, a próxima renúncia só voltaria a ocorrer 699 anos depois, em 2013. Ou seja, nós estamos vivendo em um momento ímpar da história, onde 2 papas estão vivos. Há quem diga que o Papa Emérito, mais conservador, visa prejudicar o Papa Francisco, mais liberal. Razões para isso estão na quebra de silêncio do Papa Bento XVI, já que, de acordo com as normas do Vaticano, após abdicar do pontificado, o Papa deve jurar silêncio sobre assuntos e decisões do novo papado. Isso é para não causar interferências e rachaduras. Um dos locais mais misteriosos do mundo está lá, a Biblioteca do Vaticano. Ela foi fundada em 1550 e pouquíssimas pessoas possuem acesso a seus documentos. Somente jornalistas e historiadores muito renomados podem tentar solicitar acesso a esses arquivos secretos. E para dificultar ainda mais, a maioria dos documentos estão em latim e somente 3 títulos podem ser examinados por dia. Porém, muita parte ainda é completamente proibida. E vale lembrar também que arquivo secreto em latim meio que significa arquivo pessoal, então não é tão secreto assim. Bom pessoal, isso foi o que eu consegui pegar aqui do Vaticano para vocês. É muita história, muita coisa, muita enrolação mesmo do Vaticano. Não dá pra botar tudo aqui certinho, tá ok? Mas foi o que eu consegui fazer de melhor, tá bom? Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí pela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro de novos vídeos. E se você ainda não viu os outros vídeos do canal, dá uma passadinha aí, que tem muito vídeo legal que você pode gostar, beleza? Então, por hoje é só. Até a próxima. Valeu e é nóis. Fui.